Estamos começando mais um podcast Cultura Empresarial em Movimento. Um podcast criado pelo Instituto Mudita com muito carinho para apoiar você, né, empreendedor, líder e profissional de recursos humanos, para impulsionar o crescimento do seu negócio. Eu sou o Roberto Casanova, sou empreendedor, sócio aqui do Instituto Mudita e vou conduzir a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo com a Luana, né, trazendo aqui algumas perguntas, algumas provocações, alguns dados para embasar a nossa conversa de hoje. Olá, eu sou a Luana Passi, sou fundadora aqui do Instituto Mudita, empreendedora e consultora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais esse podcast. Hoje um tema super relevante aí para o nosso dia. Para quem está chegando agora, eu sou empreendedora há mais de 25 anos, empreendi diferentes negócios e estou há mais de 10 anos aí como consultora, atuando através do Instituto Mudita, fortalecendo culturas, formando lideranças e estruturando a gestão de diferentes empresas. Espero hoje aí, nós dois aqui, esperamos poder contribuir muito aí com o seu negócio, gerar insights e coisas que vocês possam colocar na prática no dia a dia da empresa de vocês. Vamos trazer hoje um tema bastante interessante dentro das organizações, que é como cuidar das relações dentro da empresa, né? E aí, como já virou nossa marca aqui, vou trazer um dado, né, de uma pesquisa de um outro artigo científico da Harvard Business Review, que apontou que gestores que gastam até 40% do seu tempo resolvendo conflitos internos, né, que isso representa semanas de trabalho improdutivo no ano. Então agora você imagina, né, se o cara gasta 40% do seu tempo resolvendo conflitos, né, imagina o impacto que esse tempo todo pode gerar no negócio, né? O cara praticamente passa o resto do tempo apagando fogo. E aí, com isso, eu faço já a nossa primeiro bate-bola desse podcast aqui. É por que tantos conflitos entre sócios surgem justamente depois que a empresa começa a crescer. E acho que até é um ponto aí, hoje a gente vai focar mais, né, falando sobre a relação entre sócios, mas com certeza a gente vai ter outros podcasts aqui falando sobre relações em outros contextos, porque relação é assunto que não acaba mais aqui no Instituto Mudita. Mas a gente escolheu falar sobre as relações entre sócios primeiro, porque de fato é um ponto que gera um efeito colateral positivo ou negativo dentro da empresa muito diretamente. Então, por que isso, né? Por que acontece esse, digamos assim, esse aumento de conflito em relação aos sócios dentro da organização? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer é que muitas empresas, às vezes, elas estão há 10, 15, 30, 40 anos aí no mercado. E quando começamos essa relação como donos, não quer dizer que pensávamos... Lá atrás a gente pensava de uma forma. O tempo passa, a vida das pessoas mudam, os objetivos, as estratégias, o que a gente quer fazer com a nossa vida como um todo, não só dentro da empresa, mas como família, tudo muda muito. E se a gente não tiver esse alinhamento constante sobre a nossa relação e o que faz sentido continuar e o que não faz sentido continuar, de fato, um dia, lá na frente, 10, 15, 20 anos, a gente vai se olhar como sócio e talvez a gente não se identifique mais. Talvez o que a gente quer como sócio, o que a gente busca como sócio para o negócio, não seja mais a mesma coisa. Então, esse é um tema que a gente aborda bastante aqui dentro do Instituto Mudita e é muito comum a gente perceber que os sócios, eles começaram o negócio porque eles tinham um mobilizador interno para fazer aquilo acontecer, aquilo juntou os sócios naquele momento, mas ao longo do passar dos anos, dos objetivos, foi mudando isso. E aí, dentro daquele novo momento, né, que pode ser ali de 20, 30 anos, isso pode não fazer mais sentido, ou até pode, mas com algumas coisas que precisam ser mudadas dentro da organização para que, de fato, isso faça sentido daqui para frente. Um outro ponto é porque a empresa cresce. E quando a empresa cresce, ela muda. Novas pessoas chegam, então de repente eram só os 3 sócios ali começando, agora a gente está falando de uma empresa que tem, sei lá, 50 colaboradores, 200 colaboradores, então a empresa não é mais a mesma, a empresa já tem influência de muitas outras pessoas. Então, será que o mesmo mobilizador que fez a gente começar, os mesmos valores que fez a gente se unir, ainda continuam os mesmos? Os objetivos que a gente quer para a empresa, o quanto a gente quer ou não crescer, ainda é o mesmo objetivo?
Então, tudo isso pode gerar muitos conflitos entre os sócios e muita percepção de estarem... sabe aquela sensação de estar cada vez mais distante? Então, eles vão se sentindo... É como a relação de casamento mesmo, né? Eu acho que a relação de sócio, ela tem muita relação com o casamento em si. Então, é isso. Se a gente não vai se alinhando constantemente, a gente vai se sentindo cada vez mais distante aí no processo. Legal. E quais são os sinais, né, de alerta que essa relação entre os sócios começa a se desgastar, né? Começa a se desgastar e vira, né? Pode virar um risco para o próprio negócio. Eu acho que tem vários sinais e a gente precisa estar muito atento a ele. Não só os empreendedores, né? Mas as lideranças também podem estar atentos, porque podem ajudar o empreendedor a perceber isso. Até a família, né? Porque muitas empresas são familiares. Vocês vão ver que a gente vai falar aqui também muito disso, porque o Instituto Mudita atende muita empresa familiar. Então, a família também interfere muito nesse ponto dos conflitos entre sócios, né? Porque muitas vezes os conflitos podem acontecer por causa de sucessão, por causa de acordos e etc. Principalmente quando começa a entrar filho, entrar primo, tudo mais. Esses conflitos podem aumentar. Então, quais são os sinais de que não tá legal, né? Que a coisa não tá rodando? Eu acho que um dos pontos é que você começa a ter, digamos assim, você foge daquelas discussões que são para falar sobre algo da relação, né? Você foge do assunto que é sobre problemas relacionados a conflitos, relação, tomada de decisão, que precisa de um alinhamento. E aí você foca nas reuniões mais operacionais só. Reuniões relacionadas ao serviço, à entrega, ao cliente, ao job. E aquilo ali fica debaixo do tapete, sabe? Você vai adiando, mas o problema tá ali, né? Ele só tá crescendo. O elefante só tá crescendo ali no meio da sala. Então, acho que essa é uma característica. Um outro ponto é que a equipe começa a perceber que existe um desalinhamento. E a hora que chega nessa percepção da equipe é porque o negócio já tá sério. Eles começam a falar mal um do outro, né? Principalmente para a equipe. Isso é um péssimo hábito, né? O empreendedor começa a falar mal do outro empreendedor, ou falar que ele não tá gerando resultado, ou que ele não tá participando muito, ou que ele sai da empresa mais cedo, ou que ele leva pessoas para a empresa e tudo mais, e vai falando isso para a equipe. E aí vai causando o quê? Um conflito em extensão, né? Ele começa com os empreendedores e ele vai parar lá na equipe. E também a equipe, o que começa a acontecer? Ela começa a aproveitar dessa situação, né? Também de falar assim, opa, peraí que isso daqui é interessante levar para esse sócio, porque isso eu consigo aprovar com ele. Esse eu vou levar para o outro sócio, porque esse eu vou conseguir com ele. Então, ela também começa a entender como as coisas funcionam, jogar o jogo e falar assim, como eu vou resolver o meu problema? Então, de certa forma, ela faz isso até por sobrevivência, porque ela precisa resolver o problema dela. Então, ela vai para a sobrevivência de tentar resolver isso. Mas, por outro lado, isso vai causando mais conflito, mais problema dentro da organização. Então, o que vai ficando muito latente dentro desse conflito? O desalinhamento entre eles, a dificuldade de tomar uma decisão. E aí, óbvio que impacta na lentidão da tomada de decisão. Então, é muito comum a gente... até na fase de fechar a proposta do Instituto Mudita, às vezes perceber que já está num processo de conflito, porque a proposta, sabe, ela demora para fechar, tem aquela coisa que fica na mesa, sabe? Por quê? Porque precisa de uma decisão em conjunto, precisa todo mundo sentar para tomar uma decisão em conjunto. E aí, óbvio que o resultado o negócio vai perder com o tempo. Depois a gente fala disso, vai lá. Puxando o gancho dessa questão dos atritos entre eles, né? Uma dúvida é como que esses atritos acabam influenciando a cultura da empresa e o clima entre os colaboradores, né? Essa é a parte triste, né? Eu falo que é a parte triste porque impacta demais, assim. Imagina que o negócio ele é reflexo do dono, principalmente quando a gente está falando de pequeno e médio empresário. O dono ele é muito presente dentro da organização. Os donos, os sócios, se for 1, se for 3, não importa. Eles são muito presentes dentro da organização. Então, se eles não estão alinhados, se eles estão em conflitos, se eles não conseguem sentar para olhar a relação e discutir isso, eles, de certa forma, estão mandando uma mensagem para toda a equipe de que ali não se trata dos problemas mais agudos, não olha para aquilo que de fato é relevante, coloca para debaixo do tapete, vai postergando. Então, vai passando uma mensagem de uma cultura também do tipo... não precisa resolver o problema.
Vai postergando, vai levando. A gente também leva aqui, ó, vai levando. Então, de certa forma, vai também mostrando para essa empresa, para essa cultura, desculpa, que tá tudo bem não ter alinhamento, que tá tudo bem cada um ir para um lado. Né? Eles começam a ficar confusos, né? Para que lado eu sigo, né? Se não citar toda essa divergência. Tanto que é muito comum a gente falar sobre crise de identidade cultural quando está acontecendo esses conflitos entre sócios, que é quando você tem várias culturas dentro da mesma cultura, porque você acaba tendo a cultura de cada sócio. Dependendo do nível de gravidade desse conflito relacional dentro da empresa, você começa a ter várias culturas dentro da empresa. A cultura do líder, por exemplo, de repente um sócio é super-humano, aí o outro sócio não quer gastar em nada, não quer investir em nada. Então, cada um vai formando várias culturas. E quem perde com tudo isso? A empresa. A empresa perde muito. Porque eu gosto de sempre trazer uma analogia que é... Imagina que você tem uma corda de 3 pontas. E cada sócio está numa ponta. E os 3 estão puxando. O que acontece com essa corda? Ela vai ficar no mesmo lugar. Ela não vai se movimentar para nenhum lugar. Tudo bem, se tiver um sócio um pouquinho mais forte, vai puxar um pouco mais para aquele lado. Mas, no fundo, a movimentação dessas cordas é muito pouco. Então, é isso que eles começam a fazer com a empresa. A empresa não se movimenta. Ela fica toda estagnada ali. E, no máximo, ela se movimenta para um lado de um sócio um pouquinho mais forte. Mas ela não está somando essas forças para impulsionar ela para um crescimento muito maior. Sim. E aí, inclusive, até uma próxima pergunta tem muito a ver com isso, que é como os sócios podem fazer para manter, né, esse alinhamento, mesmo com essas divergências entre eles. E aí que vem o papel da consultoria, né? Eu acho que é difícil, quando a empresa está nesse estágio, eles conseguirem resolver esse problema sem o apoio de uma consultoria externa especializada em relações entre sócios. O Instituto Mudita é uma consultoria que olha muito para isso. Por que é muito difícil? Porque eles chegam num nível onde existe muita reatividade de um pelo outro. E é difícil eles conseguirem ir para um lugar neutro de conversa, um lugar onde se parte de algo mais profundo para entender o porquê de tudo isso está acontecendo. E como que o Instituto olha para isso e vai trabalhar isso? Então, acho que o primeiro passo dentro desse processo é olhar para as divergências, né? Entender os desafios que cada um está vivendo, entender as divergências que existem entre cada um deles, quais são essas divergências, essas diferenças que existem, e como eles se potencializam nessas diferenças. Porque se um dia eles se uniram e chegaram onde eles chegaram, através dessa soma de talentos, é porque, de fato, eles têm muito para entregar para o negócio. Então, tudo isso precisa ser resgatado dentro do processo. Então, a gente faz um trabalho muito de identificação desse potencial, de entendimento dos desafios e das divergências. Resgatamos todo o processo de história deles e o que aconteceu ao longo dessa história para cuidar disso. E aí a gente vai para um caminho de fortalecer essa relação, de cuidar dessa relação, inclusive até no entendimento de para quem faz sentido ou não tá ali. E tá tudo bem, né? A gente vai construindo um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis de falar, putz, eu não quero mais, quero vender minha parte, ou quero estar junto, para mim faz sentido, mas é importante que isso aconteça. Então, chegar nesse lugar de comum acordo. E aí tem um outro passo que é muito relevante, que eu vou reforçar aqui, né, que é a cultura organizacional, porque a cultura une. A cultura, ela tem o poder de construir um único caminho que esses sócios juntos vão construir para eles e que faz sentido para todos eles. Então, quando eles constroem uma cultura juntos, baseada em toda uma história de vida deles dentro dessa organização, com base nos valores, nos alicerces deles, ou seja, muito com base no autoconhecimento individual de cada um e do grupo do que eles querem para essa organização, eles conseguem trazer clareza de onde eles querem ir, aonde faz sentido ainda para todos eles irem, para quem faz sentido e quem não estar dentro dessa empresa, mas se estiver, o que todos eles vão caminhar juntos. E aí, dentro desse processo, eles cuidam, né? Eles são desenvolvidos para isso, para deixar claro para toda a organização o que eles querem e como eles vão chegar lá e como eles precisam da equipe para isso. E aí, toda essa desunião que estava lá puxando as cordas, cada um para um lado, eles passam a puxar a corda todos para o mesmo lado. Então, ele une todas as pessoas da organização em prol dos mesmos objetivos, dos mesmos valores, dos mesmos comportamentos, para atingir esse objetivo que eles querem lá na frente.
Legal. Então, esse autoconhecimento, né, dos donos para fazer com que eles tenham esse entendimento desses objetivos futuros, né, resgatar esses valores, para aí sim eles conseguirem fortalecer essa cultura, né, e a cultura da empresa ser mais forte, inclusive, do que alguns pontos individuais que eles possam ter de divergências. Porque e tem um ponto para trazer, Beto, que é muito comum quando está tendo esses conflitos entre sócios, que comece a ter dentro da empresa a cultura do eu, que é ele mesmo começar a priorizar o que é melhor para ele e não necessariamente o que é melhor para o negócio. E a gente vai trabalhar através da cultura o fortalecimento da cultura do nós, do que é melhor para o negócio. Porque o negócio é um organismo vivo que precisa ser maior do que todos os indivíduos que estão ali para cuidar de todos esses indivíduos que estão ali. Então, eles precisam priorizar o que é melhor para o negócio dentro daquele contexto. E eles vão conseguir juntos pensar em o que é melhor para o negócio para atingir esses objetivos que eles querem para o futuro e disseminar isso para a equipe vir junto alcançar isso. Então, assim, uma pergunta que eu já teria, mas talvez você já respondeu uma boa parte dela, seria de que forma essa construção de uma cultura forte, né, pode proteger aí essa relação entre os sócios e, ao mesmo tempo, fortalecer o negócio. Então, seria mais ou menos por essa linha de raciocínio que você acabou de falar. Isso. A cultura ela vai ter esse papel de unir eles e ajudar eles a alcançar os objetivos e, ao mesmo tempo, de cuidar dessas relações que foram sendo desgastadas ao longo do processo. Porque, imagina, se esses sócios estão em conflito faz 2, 3 anos, há quanto tempo esse desgaste não está acontecendo dentro da organização? Então, isso precisa ser cuidado dentro da empresa. Então, quando você traz uma cultura construída por todos eles, depois disseminada entre a liderança participando dessa construção também. Então, a liderança se fortalece também em relação a esses ideais e objetivos dessa direção, né? Desses sócios. E aí, eles todos juntos implantam para essa equipe o que eles querem, como eles querem chegar. Isso vai o quê? Apagando os rastros que foram ficando das divergências, dos desalinhamentos, dos desconfortos entre eles e construindo um outro olhar. Só que aí também é válido a gente falar que cultura é um processo a longo prazo. Quando a gente fala de cultura, imagina num processo desse que você tem que trabalhar a relação entre sócios. Mudar comportamentos já desgastados. Porque com certeza nesse processo vai ter que existir mudança de comportamento. Com certeza tem comportamentos que os sócios estão tendo que vai contra o que eles mesmos querem para a organização. E vai ter muita coisa que vai ser necessária, ser conversado. Um ponto que é interessante a gente falar quando a gente aborda essa questão de relacionamento entre sócios é também os acordos, né? Quais são os acordos que a gente precisa ter para garantir que essa nossa relação se mantenha ao longo do tempo? Que acordos são esses que preservam coisas que são fundamentais dentro dos nossos valores? Então, eles até, se a gente for olhar para essa parte jurídica, né, tem os acordos de sócios, e esses acordos de sócios, eles não são acordos só para olhar a parte financeira, de sucessão e etc. São acordos para você colocar os combinados. Sim. O que faz sentido e o que não faz sentido mais. E coisas para você evitar conflitos. Então, pontos que vão evitar um conflito futuro. Então, esses acordos são muito importantes para garantir um bom relacionamento. Agora, um ponto-chave para esse processo como um todo é a gente incluir na cultura da empresa conversa sobre a relação. Isso é um ponto que eu falo muito. É muito engraçado que quando eu trago isso, né, a gente traz isso lá nos clientes, nas reuniões, eles geralmente olham com aquela cara, como assim conversa sobre a relação, né? Porque a gente fala é mais comum a gente falar isso na parte de pessoas, de família e tudo mais. É muito raro falar disso nas empresas. Mas a gente precisa ter conversa sobre as relações dentro da organização. Se uma empresa é feita de relações, basicamente,
como que a gente não vai olhar para as relações e ter conversa sobre a relação? Então, o que a gente tem dentro da organização? Várias reuniões sobre projetos, sobre processos, sobre quem vai fazer o quê, liderança, estratégia. Mas a gente conversa sobre a relação, a gente conversa sobre como nós estamos, o quanto nós estamos conseguindo ter uma relação respeitosa, uma relação dentro dos valores que a gente acha importante. E aí eu não estou falando só dos donos e dos sócios, eu estou falando do líder liderado, eu estou falando de um par de trabalho. A gente precisa incluir conversa sobre a relação. Isso então, tem até um case do Instituto mesmo, né? Sobre uma empresa que nós atendemos, dessa relação entre sócios que foram trabalhadas em cima da cultura, né, que eles mesmos construíram. Isso, esse daí é um case muito interessante que... a gente passou por todo o processo, eles estavam num bom momento, os donos da empresa estavam num bom momento, construíram a cultura, implantaram a cultura, tudo. E aí, lá na frente, quando começaram a entrar mais colaboradores e tudo mais, eles começaram a ter uma divergência muito grande entre eles. E muitos desacordos, muito desalinhamento. E começaram a pensar, inclusive, em sair mesmo, separar a sociedade, em finalizar essa sociedade. E aí eles entraram em contato com o Instituto Mudita para apoiar esse processo da relação deles. E foi muito gostoso trabalhar com esse processo, porque além da gente estar olhando ali a questão da relação, como eles tinham construído toda a cultura juntos, todos os alicerces da organização. Quando a gente foi falar com eles sobre a questão da relação, a gente tinha todo um respaldo da cultura que foi construída pelos dois e não construída por um só ou construída por uma empresa de marketing. Não, foi construído por eles. Estava a essência da história deles lá. O porquê que um dia eles montaram essa empresa, eles fizeram a empresa, estava tudo lá. E aí eles começaram a entender de novo os mobilizadores, o porquê que cada um estava para um lado. Então eles perceberam muito que os conflitos deles estavam porque um não estava entendendo muito o que o outro estava fazendo. Eles não estavam dando prioridade às conversas sobre as relações. Eles não estavam dando prioridade a alinhamentos estratégicos entre eles. Entraram outras lideranças e eles focaram em alinhar com a liderança, mas não alinhar entre eles. Então eles não sabiam o que os dois estavam fazendo. Então eles começaram a desconfiar um do outro. Então começou a existir um processo de desconfiança da relação e muita confiança nas lideranças que estavam ali. Então eles começaram a se ver como que lembra da história da corda? Então cada um estava de um lado da corda puxando. E aí tinha lideranças puxando com um e outras lideranças puxando com o outro. E o que acontecia com a empresa? Não crescia, estagnava. Graças a Deus a gente conseguiu reverter tudo isso, muito com o esforço deles, porque tem muita mudança de comportamento aí que eles precisam fazer para que de fato isso aconteça, né? A gente entra como facilitador, a gente traz clareza, a gente ajuda eles a entender vários pontos, mas também precisa existir muita mudança de comportamento aí do empreendedor para que de fato isso aconteça. E eles se engajaram, eles fizeram, e tanto que o negócio não estava crescendo, ele voltou a crescer de vento em polpa aí, já dobraram, triplicaram, na verdade, de tamanho na contratação devido a esse volume. Por quê? Porque a força dos dois é muito importante, isso estava separando a equipe, isso estava enfraquecendo as áreas dentro da organização, estava dividindo a empresa e, óbvio, o negócio estava sentindo. Na prática, ele estava sentindo. Bom, e para a gente finalizar aqui o nosso podcast, como de sempre, 3 dicas importantes aí, valiosas, para que a relação entre os sócios se fortaleça e apoie o crescimento da empresa, da organização. Então, acho que eu vou vou trazer aqui o primeiro ponto de todos. Talvez eu não falei tanto dele, mas eu quero dar ênfase nele aqui, porque ele é, de fato, muito importante. Conversa sobre as relações. Né? Eu acho que esse é uma dica muito importante. Existe um desconforto, existe um incômodo, é importante sentar e conversar. E se não consegue conversar, porque chegou num estágio onde não dá mais para... Não está conseguindo mais essa conexão, chama uma consultoria para dar apoio, mas não deixa isso se postergar, né? Não deixa isso, porque não vai se resolver sozinho. Essa sensação de que, não, de repente se resolve sozinho. Não se resolve sozinho, ela só piora. Então, conversa sobre as relações, é muito importante isso no dia a dia. Clareza sobre o papel e a responsabilidade dos sócios é muito importante. Eu não falei também disso aqui, mas eu vou aproveitar a dica para falar disso. Por quê?
Uma das coisas que mais gera conflito dentro da organização entre sócios é um entrando na área do outro, né? E tomada de decisões não muito não ter clareza de quem é o último a tomar a decisão dentro daquela área, né? Porque tem várias formas de tomar decisão. Pode ser por voto, pode ser por unanimidade, por questão de especialidade, né? Eu conheço mais isso e manjo mais disso, então eu vou trazer o último voto, não importa, mas tem que ter um acordo, tem que ter um combinado de como essa tomada de decisão vai acontecer dentro da empresa e respeitar isso. Então, ter os papéis muito claros dos donos, que é um desafio, né? Porque geralmente eles querem fazer o descritivo de cada de todo mundo, menos o deles. Mas é importante fazer o deles, porque eles fazem parte do sistema, eles fazem parte da empresa. Então, ter papéis muito claros e ter a forma de tomada de decisão muito clara dentro da empresa. E, por último, a cultura organizacional, porque é ela que vai fazer eles se unirem com os mesmos objetivos, com os mesmos valores, para atingir os mesmos resultados e dar a mesma direção para a organização como um todo. Maravilha. E com isso chegamos a mais um final, né, de um podcast. E se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, com sua rede, né, para que outras pessoas também se beneficiem desses conteúdos. E como de sempre, vamos deixar aqui, né, 2 presentinhos para vocês. O diagnóstico de maturidade cultural, que vocês podem acessar no nosso site, lá na aba Soluções, e também baixar a revista, primeira edição da revista Cultura Empresarial, que também pode ser baixada lá no nosso site, na aba do blog. É uma revista gratuita que vocês podem baixar. Tem muito conteúdo lá para ajudar vocês em todas essas questões que nós falamos aqui. Os links nós deixaremos aqui, né, na legenda. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Tchau, até o próximo.